Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de maio de 2025. Homem diz ter morrido por 28 minutos após ser atingido por raio. Consciência viajou por um túnel. Parte 01. O homem diz ter vivido uma experiência quase morte após ser atingido por um raio em 75. Ele ficou 28 minutos morto e afirma ter viajado por um túnel de luz. Mas o que há depois que morremos? O norte-americano Daniel Brinkley conta a sua história pelo mundo, de como passou por experiências de quase morte, o que viu do outro lado. Atingiu a lateral da minha cabeça, acima da orelha, e desceu pela minha espinha. Derreteu as solas dos meus sapatos ao chão. Me jogou para o alto, vi o teto, me jogou de volta no chão, uma bola de fogo atravessou o quarto e me cegou. Estou queimando. Estou em chamas. Estou paralisado, relembrou com detalhes o ocorrido a Class. O hoje escritor contou ter deixado o seu corpo e viajou junto com a ambulância até o hospital, chegando a assistir os médicos declararem sua morte. Depois de 28 minutos, ele acordou no necrotério do hospital. Nesse espaço de tempo, Brinkley disse que sua consciência viajou por um túnel, onde ele encontrou uma forma espiritual de luz e passou por uma repetição exaustiva de toda a sua vida. Depois, sem uma explicação para ele, Brinkley estava de volta em seu corpo severamente machucado. Foi preciso 2 anos de recuperação para que ele voltasse a andar. Alguns anos após a primeira experiência, em 1989, Brinkley morreu de novo. E, outra vez, visitou o que ele acredita ser a vida após a morte. Nesse caso, a experiência ocorreu durante uma cirurgia de coração. O norte-americano conheceu o termo experiência de quase morte depois que um físico lançou o livro Vida Após a Morte, no início da década 1980. Brinkley passou a ter motivos para acreditar que o que havia vivido se encaixava dessa forma. Ele acabou escrevendo seu próprio livro, Salvo pela Luz, que se tornou um best-seller. Atualmente, ele dedica sua vida a tranquilizar pessoas que estão próximas da morte. Por décadas, Brinkley esteve dando conselhos a pacientes terminais, especialmente seus colegas veteranos do exército norte-americano. Sua intenção é garantir que não tenham medo do outro lado. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o que acontece com o espírito no momento e após a morte nas questões 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas,
como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que têm sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade ainda que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele se compenetra da sua situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda consciência de si no momento da morte. Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca afetam. Dizemos quase, porque em certos casos tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.